prezado aluno. Hoje damos início à disciplina de eventos. Essa disciplina ela possui carga horária de 60 horas e dá-se por uma aliança entre teoria e prática. No curso de secretariado, a disciplina de eventos ela vem como uma disciplina que agrega valor à profissão, uma vez que o secretariado a função de secretário, ela tende a ter íntima relação com as atividades administrativas das instituições, e hoje em dia as instituições para com seus públicos têm feito, através dos eventos, uma ponte, uma possibilidade de estreitar laços. Então, a aula de hoje ela é bem panorâmica, para que vocês tenham noção de como a gente vai conduzir essas aulas. E ela inicia com a minha própria apresentação, para que vocês me conheçam. Eu sou professora do Instituto Federal do Maranhão, tenho formação em Relações Públicas pela Universidade Federal do Maranhão, é uma das habilitações da comunicação social que oportunizam que eu tenha condições de ministrar essa disciplina para vocês. Além dessa formação, sou graduada em Design de Moda pelo Centro Universitário do Maranhão. Sou professora de ensino básico, técnico e tecnológico na área de produção do vestuário e moda do Instituto Federal do Maranhão, no campus EDOCA. Tenho experiência em assessoria na área de comunicação, com ênfase em relações públicas, e design de moda, com ênfase em criação, pesquisa e produção de moda. Atualmente, faço mestrado em design pela Universidade Federal do Maranhão. Ao longo dessa disciplina, como eu já disse, aliaremos teoria e prática. E juntos faremos com que o diferencial da prática nessa disciplina seja possibilitado a vocês como uma ferramenta de aplicar os conteúdos aqui ministrados, aqui debatidos. E como uma mensagem para que a gente comece essa disciplina, eu trago essa de que as melhores coisas acontecem para quem se levanta e faz. É porque um evento ele só se dá pela ação, que a gente vai começar juntos a pensar nesses conteúdos e como fazer desses conteúdos fazer com que esses conteúdos tenham um resultado positivo para as instituições. Então, vamos juntos fazer a disciplina acontecer, e para isso eu conto com vocês para que a gente consiga, ao final da disciplina, desenvolver um excelente evento e fazer com que a disciplina aconteça sempre tirando as dúvidas e mais do que nunca agregando valor à profissão de vocês, agregando valor a cada um de vocês também na vida pessoal. Digo isso porque quando a gente se debruça sobre o tema eventos, normalmente é impossível que a gente não tenha tido contato com ele em nossas vidas, em algum momento ou por motivo de alguma ocasião especial. Essa aula mesmo, a gente poderia considerar um evento. Vamos pensar. Para a realização dela, eu, professora, os coordenadores, os tutores, os pedagogos, os técnicos, todos nós nos planejamos para a realização desse momento. Para gravar essa aula hoje, planejei junto com os funcionários da Rede ETEC um momento específico para isso. Nos preparamos, separamos os materiais. Eu, particularmente, preparei estes slides. Eles passaram pelo aval de uma equipe técnica. E, neste momento, vocês estão tendo acesso a eles e ficarão sabendo que essa atividade iria se dar neste dia, neste local e horário. Então, quando a gente pensa em evento como essa rede articulada de ações que precisam de um planejamento, que precisam, para acontecer, de uma organização, a gente está pensando que tudo aquilo que nós fazemos para que atinjamos um objetivo, a gente tenha
que se planejar. E esse planejamento é extremamente necessário para o sucesso, para que a gente atinja com competência os objetivos que nos propomos. Então, sabe aquela lista de supermercado que de vez em quando nós fazemos? Aquele roteiro mental que fazemos para um longo dia com muitas atividades? O aniversário do filho, do pai, o próprio aniversário de vocês, quando vocês pensam em realizar, em comemorar? Pois é, todos esses poderiam ser classificados como algum tipo de evento, né? Para todos eles nós nos planejamos, para todos eles nós nos preparamos. A nossa vida é movida por acontecimentos, né? E a maioria deles, quanto mais complexa a nossa sociedade, maior a necessidade que nós temos de nos planejar, de nos antecipar. Então, ao nos planejar e realizar as atividades do nosso dia a dia, acabamos nos deparando com uma sequência de eventos. Nessa disciplina, não são desses eventos que a gente vai tratar. Estudaremos alguns eventos específicos e que, para isso, nós precisamos ser norteados por uma ementa. Que ementa é essa? A nossa disciplina propõe que a gente conceitue e conheça a tipologia dos eventos, compreenda o planejamento e a organização, a execução e o pós-evento. Ou seja, que a gente entenda o evento como um todo, desde da sua conceituação até a sua execução. E mais do que ficarmos apenas no campo teórico, nós iremos praticar tudo isso. O objetivo geral dessa disciplina é estabelecer, através dos eventos, uma comunicação eficiente com os públicos institucionais. Aqui já se aponta um indicativo de que tipo de evento nós iremos tratar aqui. Por meio de um evento que consiste nesse acontecimento previamente planejado, as empresas têm a oportunidade de chamar a atenção de seus públicos, dos públicos de seu interesse. E para isso, faz-se necessário que a gente pense em uma realização que eleve, que mantenha ou que recupere um certo conceito. Essa exposição que as instituições se colocam diante do seu público exigem grande responsabilidade. Então, é justamente porque estaremos intermediando através de eventos relações que se estabelecem entre instituições públicas ou privadas, entre instituições, entre organizações e seus públicos, é que a gente precisa compreender os conteúdos necessários, que a gente precisa aprender como conduzir e que a gente tenha embasamento teórico para que a gente assuma essa responsabilidade e assuma esse compromisso com competência. Então, a disciplina de hoje, que inicia hoje, a disciplina de eventos, ela se volta para esse tipo de eventos, para eventos de cunho institucional, principalmente porque são esses que o profissional de secretariado vai ter acesso no seu ambiente de trabalho, na sua rotina de trabalho. Então, como é que a gente vai aprender e vai conhecer e se capacitar para realizar esses eventos? Através de conteúdos divididos em 3 unidades. A primeira unidade, a unidade 1, ela traz a conceituação dos eventos. Para que a gente consiga conceituar evento, é importante termos o entendimento de que o evento tratado aqui não é qualquer um. Ele é a soma de ações previamente planejadas, tendo como objetivo alcançar resultados pré-definidos junto a um público-alvo. Então, aqui, as ações que serão realizadas, somadas aos objetivos que pretendem ser atingidos e ao público para o qual esse evento se volta, são essenciais para que a gente entenda e conceitue eventos. Que ações são essas? Exigem para que a gente haja planejamento, para que a gente não cometa
algum deslize, para que a gente tenha uma conduta exemplar diante desse público. Então, para isso, há necessidade de planejamento para que as coisas aconteçam e se deem da melhor forma possível, da forma como previamente foi pensado. Um objetivo. Que objetivo é esse? Ele certamente não é um objetivo aleatório. Em um evento de caráter institucional, eu posso ter por objetivo elevar um conceito de uma empresa, manter um conceito de uma empresa ou recuperar o conceito de uma empresa. Muitas vezes, um evento ele surge diante de momentos de grande adversidade empresarial, onde, através dos eventos, você tenta recuperar uma imagem ou formar uma imagem positiva junto a um público específico. Então, esse público específico é certamente um público bastante abrangente. Então, um evento ele pode até ser um evento minimalista para poucas pessoas, mas na sua grande maioria ele se volta para uma ou mais pessoas. Então, existem eventos que são classificados de diversas formas. Nessa classificação dos eventos, a gente tem a classificação quanto ao público, quanto à categoria, quanto ao objetivo ou à área de interesse, quanto à periodicidade, abrangência ou dimensão. Quanto ao público, a gente pode ter um evento que seja voltado para um público interno, dentro da própria instituição, às vezes voltado para os seus colaboradores, para os seus servidores. Às vezes a gente tem um público externo, formado por clientes, por consumidores em potencial. A gente também divide por categorias. Existem eventos de cunho religioso, eventos de cunho esportivo. A gente tem diversos tipos de eventos. E aí o objetivo ou a área de interesse também proporcionam uma classificação desse tipo de evento. Já quanto à periodicidade, a gente tem a questão da duração. Né? Existem eventos, já pararam para perceber, aqueles eventos que acontecem, como por exemplo, Copa do Mundo. De tempos em tempos é que ele ocorre. As Olimpíadas, que de tempos em tempos que ocorrem. Normalmente eventos esportivos são assim, mas os científicos também. Existem congressos que acontecem anualmente, de 2 em 2 anos. Existem também eventos que acontecem por oportunidade. Por exemplo, na época do aniversário de uma instituição, de uma empresa, é feito um evento comemorativo por conta desta finalidade, desta data. Ou ainda, quando a gente tem essa periodicidade demarcada por algumas especificidades, como, por exemplo, a questão da oportunidade, onde a gente tem, num momento de eleições, eventos específicos que acontecem por conta das eleições. Então, a gente tem, no âmbito da abrangência, um evento que abranja, que englobe um grande número de pessoas ou não. Quanto a essa dimensão desse número de pessoas que é colocado, a gente pode pensar aí num evento de pequeno, de médio ou de grande porte. Se a gente pensar, por exemplo, no evento mais recente que nós temos, as Olimpíadas, a gente tem ali um evento de grande porte, com repercussão mundial, com uma periodicidade específica, cujo objetivo e a área de interesse também são específicos, onde a gente tem ali um evento esportivo com o objetivo de agregar e compartilhar experiências e vivências de diversos países em torno das práticas esportivas. Então, a gente tem aí, por exemplo, exemplos dessa classificação. Tudo isso a gente vai tratar ao longo da disciplina. A gente também vai, dentro dessa primeira unidade, entender os tipos de eventos. A partir das classificações dos eventos, que são tipificados, eles podem ser
definidos de acordo com um tipo específico. E aí vem aqueles mais conhecidos tipos, tais como congressos, seminários, simpósios, conferências, palestras, mesa redonda, fórum, jornada, mostra, debate, feira, exposição, salão, workshops e oficinas, lançamentos de produtos e encontros de conveniência. Dentro dessa categoria última que eu falei, os encontros de conveniência, nós temos aqueles que certamente vocês já participaram. Coquetéis, almoços, banquetes, jantares, brunches, cafés da manhã. São eventos normalmente encontros de convivência voltados para a socialização. Então, normalmente a gente tem um evento tipificado como um congresso e dentro desse congresso, por ocasião de algum momento específico, um coquetel, por exemplo, ele é bem-vindo. Num lançamento de livro, juntamente com o lançamento do livro, a gente tem um coquetel, ou um outro momento de comemoração, às vezes um evento de aniversário de uma instituição, é oferecido um almoço ou um jantar, ou ainda quando a gente tem simpósios ou conferências que se dão no período matutino, normalmente é feita uma pausa para a socialização e nessa pausa realiza-se também um encontro de conveniência e aí realiza-se um brunch. Então, como eu falei, essa classificação e essa tipificação pode ser a mais variada. E um tipo de evento não pode ser confundido com o outro. Cada um deles tem regras, tem pequenas formatações que os distinguem e nós vamos, ao longo dessa unidade, dentro deste conteúdo, entender cada um desses tipos de eventos. Certamente, de alguns deles vocês já participaram, alguns deles vocês conhecem. Então, é importante sempre que a gente for tratando dos eventos na disciplina, vocês busquem na memória de vocês os momentos em que já vivenciaram, que já experimentaram alguns eventos. Porque com essas experiências práticas de vocês, com essas vivências de vocês, fica muito mais fácil a gente, às vezes, fazer determinadas associações. Ok? Agora, finalizamos a primeira unidade. Na segunda unidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer o conceito de planejamento. Como eu já falei anteriormente, na conceituação de eventos, um evento ele se dá por um conjunto de ações previamente pensadas, planejadas, articuladas. Então, é importante entender o que é planejamento. Como eu já falei anteriormente, o planejamento ele faz parte da nossa rotina. Para vir para cá, certamente vocês se planejaram. Escolheram a roupa, organizaram a vida doméstica, pegaram uma condução. Então, até para acessar as aulas de casa, se alguém aqui estiver assistindo de sua residência ou de um outro espaço, vocês também se planejaram para estar nesse momento. Então, faz parte de nossas vidas o planejamento. E é impressionante como nós percebemos a sua importância, principalmente quando não damos a devida importância para um planejamento. É justamente quando as coisas ou quando os objetivos que nós prevemos não são atingidos que a gente vê o quanto é importante se planejar. É claro que imprevistos eles acontecem. Eles fazem parte da nossa rotina. Mas ainda assim, é justamente pela necessidade do planejamento que a gente pondera inclusive os imprevistos e sabe contorná-los e aprende a contorná-los da melhor forma possível. Então, nesta unidade 2, nós vamos também caracterizar as etapas do planejamento de um evento. Quando a gente pensar em planejar um evento, a gente tem que pensar num evento que se dá a partir de algumas etapas específicas. O que é que eu preciso pensar e o que é que eu preciso planejar, o que é que eu preciso me preparar para realizar antes do evento?
O que é que eu preciso fazer durante esse evento, para que seja desenvolvido, para que aconteça durante esse evento? E depois do evento, o que é que acontece? Eu preciso me planejar também para um pós-evento. Um bom evento, ele se dá quando, mesmo após a sua finalização, ele ainda lhe deixa marcas, ele ainda lhe dá certa saudade, se é que assim podemos considerar, né? Então, o objetivo de um evento também é impactar a vida das pessoas, é causar uma sensação agradável. Então, que coisa boa é quando a gente pensa e retorna de um evento e pensa, nossa, que pena que acabou. Poderia ter durado muito mais, e aí você descobre na sua caixa de e-mail que aquele evento também lhe manda recordações, também lhe considera importante e espera lhe encontrar em uma outra ocasião, em uma outra oportunidade, às vezes já sinaliza para outros eventos. É dessa forma que essa comunicação ela se torna aproximativa, que ela faz com que os públicos eles estreitem as relações com as instituições. E aí está, sem dúvidas, a grande potência de um evento, a grande eficácia de um evento. E para isso é importante que a gente se planeje, e esse planejamento ele se dá por essas etapas: antes do evento, durante o evento e após o evento. Planejar exige detalhes. E esses detalhes, às vezes, eles passam despercebidos. E para resolver tudo isso, o planejamento deve se dar através de um plano. Já pararam para perceber que, às vezes, antes de dormir, sabendo que a gente vai ter no dia seguinte um dia cheio de atividades, a gente faz aquela listinha mental de tudo que a gente precisa? E aí, no outro dia, a gente tenta lembrar de tudo aquilo que pensou no dia anterior, e aí sempre esquece alguma coisa? Qual é a diferença desse planejamento mental para um planejamento de supermercado quando a gente faz uma lista, por exemplo, de compras? Onde a gente chega e corre as prateleiras e vai marcando tudo aquilo que a gente pegou, aquilo que ainda falta, e a gente consegue não esquecer nenhum dos itens essenciais, embora certamente coloquemos no carrinho coisas que não são oportunas, né? Que não eram para estar ali. Então, acaba que aquela pequena listinha, aquele plano de compras, ele tende a nortear. Se da mesma forma um plano de compras, ele norteia a nossa prática de compras de mercearia, por exemplo, imagina a potência que tem um plano, um documento, sendo colocado no papel esse planejamento para a realização de um evento. A probabilidade desse evento ser bem sucedido e de esse plano auxiliar na organização desse evento torna-se muito maior. Então, é importante, sem dúvidas, que a gente pense em fazer esse planejamento, mas fazer esse planejamento regido por um plano. Então, esse plano, ele consiste nesse projeto do evento, e essa elaboração ela é pertinente e ela é essencial para a boa realização do evento, para o sucesso do evento. É importante que nesta unidade nós consigamos contextualizar planejamento e a organização de eventos. Então, planejamento e organização de eventos são os pilares para uma boa realização. Então, é importante que vocês tenham essa consciência desde já, que na unidade 2 nós iremos planejar e organizar a realização de um evento. Como eu já falei anteriormente, essa disciplina ela tem um caráter também prático. Então, eu busco, ao longo das unidades, mais do que simplesmente apresentar os conteúdos, já ir contextualizando esses conteúdos, que são essenciais para vocês, mas também voltando para a parte prática, de tal modo que vocês tenham muito mais condições de executá-lo e tenham muito mais condições de pensar esse desenvolvimento do evento ao longo da absorção do conteúdo.
Quanto à unidade 3, a última unidade desta disciplina, nós temos o planejamento para o dia do evento. É justamente porque nós iremos ter essa parte prática que nós teremos aqui também uma unidade especificamente voltada para as etapas durante o evento e pós o evento. Essa unidade 3 vai trabalhar justamente com essas duas etapas de realização de um evento, o durante o evento e o pós-evento. O planejamento pós-evento, ele é parte desse conteúdo, nós iremos trabalhá-lo aqui e ele também será um norteador para a realização do pós-evento que vocês irão conduzir nos polos onde estão fazendo os cursos, né? Então, é importante eu esclarecer para vocês que aqui, como norteadores do nosso trabalho, nós temos o fascículo, aquele que vocês já receberam, já devem ter folheado e puderam também perceber que nele, essa disciplina, ela agrega também um conteúdo específico de cerimonial, protocolo e etiqueta. De fato, para a execução de um evento, esse conteúdo é essencial, mas como no curso há uma disciplina exclusivamente para isso, seria redundante aprofundarmos aqui dentro da disciplina de eventos. Mas é importante que vocês tenham essa consciência, uma vez que, durante a realização do evento de vocês, farão uso dos conteúdos e do conhecimento adquirido na disciplina de cerimonial, protocolo e etiqueta. Porque cerimonial, protocolo e etiqueta fazem parte de uma realização de evento, conduzem essa realização de evento, né? Então, é importante que vocês tenham essa consciência e que fique claro desde essa nossa primeira aula que esse conteúdo ele é essencial, embora não seja abordado especificamente na disciplina, mas esse conteúdo ele consta no fascículo que vocês já receberam e também já faz parte de um conteúdo abordado em uma disciplina anterior. Quais serão os procedimentos de ensino desta disciplina? Esta disciplina ela é formada por uma parte teórica e outra prática, venho dizendo isso desde o início desta aula, e tendo em vista que a realização de eventos pressupõe ações, e a melhor forma de aprender é pela prática, para cada unidade serão disponibilizados videoaulas e slides estáticos que sintetizam e ou complementam o fascículo. O que quer dizer que aqui nesta disciplina não é só com o fascículo que a gente vai aprender, tampouco somente com os slides. É por um uso das duas ferramentas que vocês irão ter o conteúdo completo e, portanto, condições de realizarem um evento, de partirem para a parte prática. Então, também são sugeridos nesta disciplina alguns outros vídeos, outros sites, para ampliarem os conhecimentos de vocês sobre os assuntos abordados. Como é que nós avaliaremos, né? Ao final de cada unidade, deverá ser realizada uma atividade de envio em um artigo único referente aos conteúdos contemplados. Exceto pela unidade 1, que tem como atividade avaliativa um questionário, vocês irão enviar um arquivo único para uma atividade de envio em arquivo único. Normalmente, e para estas atividades, tenho planejado que o farão relacionada com a parte prática, de modo que vocês já antecipem algumas das etapas, algumas das atividades necessárias no planejamento do evento, para que vocês também possam
e logo adiantando a parte prática dentro do conteúdo que é abordado aqui e, portanto, para essa demanda de atividades, vocês serão avaliados. Então, na unidade 1, nós teremos como avaliação a parte do questionário, e na unidade 2 e na unidade 3, atividade de envio em arquivo único. Os recursos utilizados na disciplina serão computador, datashow, caixas de som, videoaulas gravadas pelo professor, slides estáticos, fascículo, textos complementares e vídeos complementares. Usamos como referências para essa disciplina estes livros, estas bibliografias. Inclusive, recomendo a leitura dessas bibliografias, que procurem-as, pois elas agregarão muito a vocês. Neste momento, vamos fazer uma atividade diagnóstica. Essa atividade diagnóstica, ela não é um bicho de 7 cabeças e ela é essencial para que a gente comece a refletir sobre essa importância dos eventos no nosso trabalho. Então, planejei, organizei para vocês um texto, na verdade, uma parte de um artigo. Esse artigo é intitulado Organização de Eventos, Diferencial do Secretariado. Esse artigo ele é de autoria de Amanda Goin e Elliot Lovisan. E esse artigo ele tem por objetivo fazer com que a gente reflita e perceba a importância da realização dos eventos para a nossa profissão, para a profissão que vocês estão se capacitando. Então, o objetivo é ajudar vocês a compreenderem essa temática, eventos, conceitos, objetivos, importância para a profissão. E para isso, será necessário que vocês se dividam em grupos de no máximo 5 alunos. E esses grupos deverão fazer a leitura do texto. O texto é a Organização de Eventos, Diferencial do Secretariado. Ele aborda a atuação do profissional de secretariado na organização de eventos. E após a ação, os alunos deverão responder os questionamentos disponibilizados pelo tutor. Os questionamentos eles estão relacionados à apresentação da videoaula e ao texto lido. Após responder aos questionamentos, os grupos devem apresentar seus posicionamentos, e aí a gente vai ter no máximo 10 minutinhos por grupo, diante dos questionamentos que vão, porventura, surjam. O tutor guiará o debate a partir da chave de correção dos questionamentos, que já está de posse dele. Então, assim, que todos concluírem, deve ser aberto um canal de discussão para debater os pontos apresentados, suas facilidades, dificuldades na atividade proposta e na disciplina. O tutor deve lembrar à turma que essa discussão ela é um canal de troca de informações entre todos e que, portanto, é uma oportunidade para que a gente mantenha uma discussão saudável, uma discussão interessante e produtiva para a disciplina. Isso, eu agradeço imensamente, agradeço a compreensão de todos por isso e espero que a disciplina seja muito produtiva, seja muito interessante e que vocês realmente possam levar da realização de eventos um grande diferencial para a profissão de vocês. Até a próxima!